E voltamos! Muito bem, pessoal. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui o meu computador, ajeitar o meu terço do Corinthians, que me acompanha sempre, tá aqui o meu terço do Corinthians. E vamos que vamos. No vídeo anterior falávamos então de uma parte introdutória do sistema falimentar brasileiro. Eu disse a vocês que a lei de 2005 traz requisitos, traz critérios mais bem elaborados para o pedido de falência. Aquele efeito anterior que nós tínhamos de eventualmente os credores coagindo os devedores por meio da lei e a ideia do golpe na praça fica mais restrita com a estrutura da lei. O golpe na praça fica mais restrito com a possibilidade de recuperação. E a coação por parte dos credores fica mais restrita com base no que nós veremos a partir de agora. Muito bem. Pessoal, a falência a partir de 2005 pode ser requerida basicamente com 3 fundamentos ou sob 3 justificativas. São exatamente os 3 incisos do artigo 94 da Lei 11.101. Isso quer dizer que tanto o próprio devedor quanto qualquer credor ou outro legitimado, que nós veremos, poderá requerer a falência de um empresário devedor baseado então em 3 circunstâncias. A primeira circunstância, caso o devedor tenha um título ou vários títulos protestados, cuja soma de um deles apenas ou de vários deles seja de no mínimo 40 salários mínimos. Ou seja, se alguém tiver a intenção de buscar a falência de um devedor, deverá realizar a busca em cartórios de protestos, para que, com a soma de vários títulos ou de apenas um título, com pelo menos 40 salários mínimos, poderá requerer a falência baseado no Instituto da Impontualidade. Então, a primeira forma, a primeira base para requerimento da falência, a doutrina chama de impontualidade. Por que impontualidade? Um título foi vencido, não pago e apresentado a protesto pelo seu credor. O credor, diante da impontualidade do devedor, apresenta o título a protesto. Obviamente, para evitar aquela coação de que por qualquer quantia pudesse, no caso de um título em aberto, buscar a falência, isso não existe mais com base na impontualidade. A impontualidade tem que ser demonstrada por um ou vários títulos que somados representem os 40 salários mínimos. Então, primeiro requisito para requerimento da falência, impontualidade. O devedor deve ter contra si um ou mais títulos protestados de pelo menos 40 salários mínimos. Nós vamos verificar que esse limite a lei vai estabelecer, a gente vai ler depois o artigo, exatamente a forma de apresentação desses títulos protestados e não pagos. Então, primeira postura do devedor que pode ensejar a falência. Deixar de honrar os seus títulos, por exemplo, de crédito, cheques, duplicatas, notas promissórias. Esses títulos em abertos, caracterizados na impontualidade, se somados, alcançando o limite legal, vão ensejar a falência com base neste pressuposto, impontualidade, mas não mais por qualquer valor, não mais por qualquer quantia. E aí você pode perguntar, mas Fred, então quer dizer que nenhum devedor pode ter a falência decretada por qualquer quantia? Bom, com base na impontualidade, não. Entretanto, nós temos um outro requisito, um outro pressuposto que autoriza o pedido de falência. Então, o primeiro é a impontualidade, título ou títulos protestados, 40 salários mínimos. O outro requisito, a outra forma de
autorização para requerimento de falência é o que nós chamamos de execução frustrada. Isso quer dizer que, dentro de um processo de execução, o devedor citado para pagamento não paga, não nomeia bens à penhora ou permanece sem qualquer tipo de reação. Ou seja, o devedor que frustra o pagamento em execução judicial. Atenção, qualquer que seja o valor dessa execução. Nossa, então quer dizer que alguém pode ter a falência decretada por uma dívida de R$2.000? Pode. Pelo menos pode ser requerida a falência, desde que seja decorrente de um processo de execução frustrado ou de execução frustrada. Então, o devedor, a empresa devedora ou o empresário, citado para pagar, por exemplo, um cheque executado e não o faz, nem nomeia bens à penhora e nem vai purgar mora e nem vai agir, esse devedor estará sujeito ao pedido de falência e, obviamente, com o segmento do procedimento, chegar à decretação de falência. Então, pessoal, no segundo caso, nós temos outro instituto chamado de execução frustrada. Então, primeira justificativa, primeira causa de decretação da falência, impontualidade. Segunda causa de decretação da falência, execução frustrada, por qualquer quantia, ok? Depois, inciso 3, nós temos a indicação por parte do legislador de determinadas posturas que o devedor apresentará que são incompatíveis com aqueles que querem manter a atividade empresarial ou que já demonstram a sua inviabilidade. Então vamos lá? É o que nós chamamos, o que a doutrina chama de atos de falência. São práticas, condutas realizadas pelo devedor que afastam a intenção de manutenção da atividade e não só afastam a intenção, como também caracterizam um aspecto de inviabilidade, porque essas condutas vão presumir que o devedor não conseguirá honrar os seus compromissos. Ele já começa a praticar determinados atos, determinadas condutas que vão ensejar essa presunção. Então, também poderá haver decretação da falência com base em atos de falência. Então, como eu vinha dizendo, a falência pode ser decretada então com base em 3 requisitos que, se preenchidos, ou um ou outro, ok? Alternativamente, não são cumulativos. Quaisquer desses requisitos que venham a ser caracterizados poderão ensejar o requerimento de falência. 1. Impontualidade. 2. Execução frustrada. 3. Atos de falência. Então vamos lá? O artigo 94, inciso 3, diz para nós, então o inciso 1 fala da impontualidade, o inciso 2 fala da execução frustrada por qualquer quantia. Já está em execução judicial, por qualquer quantia, pode ensejar o pedido de falência. E o inciso 3 vai trazer para nós, nas suas alíneas, quais são as condutas que caracterizam atos de falência. Então, impontualidade, execução frustrada e atos de falência. Então vamos verificar? Artigo 94, inciso 3. Será decretada a falência o devedor que 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial, óbvio. Até porque o plano, para estar em cumprimento, tem que ter sido aprovado pelos credores, como nós já falamos no vídeo anterior. Então vamos lá, quais são essas práticas que, se realizadas pelo devedor, poderão ensejar o pedido de falência? A linha A. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança a mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Então vamos lá? A linha A. A.
procede à liquidação precipitada de seus ativos. O que isso quer dizer? Venda antecipada. Existe uma previsão de venda antecipada de bens perecíveis, isso dentro de uma condição de recuperação aprovada e de falência acompanhada pelo administrador. Mas se ele fizer isso fora do procedimento legal judicial, essa atividade vai caracterizar ato de falência. Ok, pessoal? Muito bem. Ainda na sequência, na segunda parte da linha A, ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Começa a chamar credores e a realizar pagamentos que beneficiam uma determinada linha, um determinado credor, fazem pagamentos antecipados, começam, entre aspas, a fazer compensações de débitos, entregam bens para realizar pagamentos, por exemplo. Isso também é um meio fraudulento ou ruinoso. Também é uma forma de dilapidar patrimônio, eleger credores para saldar dívidas, eventualmente em prejuízo de outros. Isso também é uma forma de ato de falência. A linha B realiza, ou por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro credor ou não. Então, a venda, por exemplo, de seus ativos a outros credores, aquilo que era muito comum na lei anterior, que também era previsto como um ato de falência, vem reforçado na linha B. Essa prática, chamada de dilapidação patrimonial, também enseja, também caracteriza um ato de falência. C. Transfere estabelecimento a terceiro credor ou não, sem consentimento de todos os credores e sem ficar bens suficientes para solver o seu passivo. Lembram da aula de estabelecimento empresarial? Lembram do artigo 1145? Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos estabelecimento, nós falamos do trespasse, da alienação do estabelecimento empresarial. E vocês devem se lembrar que quando nós falamos sobre isso, eu disse a vocês que a eficácia do trespasse ficaria condicionada à questão dos bens. Como assim, pessoal? Eu disse a vocês que, diz lá o artigo 1145, se ao alienante não restarem bens suficientes para saldar as suas obrigações, ele deverá, obter a anuência dos credores, ou 2, realizar o pagamento desses credores, sob pena de ter ineficácia o trespasse, ou seja, sob pena de um desses credores poder obstruir a alienação do estabelecimento. E agora, reforçando essa ideia, esse conteúdo que nós vimos lá atrás, essa prática também pode caracterizar ato de falência. Se houver um trespasse irregular no sentido da anuência ou pagamento dos credores, essa conduta do devedor poderá gerar a ele um pedido de decretação de falência. Isso caracteriza ato de falência. Ok, pessoal? A venda do estabelecimento a terceiro sem cumprir a regra do artigo 1145 caracteriza ato de falência. Muito bem. Letra D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou fiscalização ou para prejudicar credor. Então, à mercê, à véspera, às portas de uma decretação da falência, o devedor se desfaz do seu principal estabelecimento para tentar caracterizar como principal estabelecimento outra localidade, para fugir, por exemplo, de um maior número de credores ali, naquele local onde é o principal estabelecimento, para tentar, entre aspas, tumultuar a cobrança dos seus credores e a persecução coletiva dos seus credores com relação aos créditos. Essa também é uma postura que demonstra a intenção do devedor de não quitar as suas obrigações, de não honrar os seus compromissos e por isso também caracteriza ato de falência. Tudo bem? E não só a venda, né? Mas a simulação também.
simular a venda. Óbvio que a simulação a gente já viu que já nem é mais vício de consentimento. Simulação é negócio nulo, é negócio que não pode gerar qualquer tipo de efeito, não é? Muito bem. Depois, a linha E, dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar bens livres e desembaraçados suficientes para saldar o seu passivo. Essa também era uma prática muito comum. Vocês devem se lembrar de um princípio fundamental, par conditio creditorum, que estabelece a paridade entre os credores, o tratamento igualitário, isonômico, entre os credores. Isso quer dizer que, se houver um reforço, uma renovação de uma garantia que acabe inviabilizando o ativo, aquele bem, para saldar outros credores, isso também poderá caracterizar ato de falência. É óbvio, pessoal, que essa presunção de ato de falência pode ser demonstrada de forma invertida pelo devedor. O devedor pode derrubar essa presunção e a gente vai ver que que essa possibilidade existe. A rigor, nós temos procedimentos diferentes para cada um desses tipos de ocorrências, de previsões ou requisitos para a decretação da falência. Óbvio que o procedimento com relação a uma execução frustrada é um, e com relação aos atos de falência é outro. A necessidade probatória desses atos de falência é muito mais efetiva, é muito mais pesada do que necessariamente a comprovação do não pagamento ou aquele protesto especial. Lembram do direito cambiário, das espécies de protesto? Lembram o protesto necessário? Protesto especial? Esse é o protesto especial, em que o cartório vai estabelecer com certidão, vai declarar na certidão a quantidade de títulos protestados para que um ou vários cheguem ao valor exigido no inciso 1 de 40 salários mínimos. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem, pessoal. Então, nesses dois vídeos, nós acabamos de fazer a introdução ao estudo da falência e verificar as 3 causas de sua decretação. O artigo 94, incisos 1, 2 e 3, estabelecem as circunstâncias que autorizam o pedido e, obviamente, a decretação da falência do devedor. Fazendo um apanhado rapidamente desses 3 incisos, nós vimos no inciso 1 o que chamamos de impontualidade. O devedor deixa de honrar título ou títulos que somados cheguem a 40 salários mínimos, um ou vários, e que obviamente não foram pagos, porque foram protestados, ok? Então, impontualidade. Inciso 2, execução frustrada. No inciso 2, por qualquer quantia. Então, não há essa limitação dos 40 salários mínimos. Os 40 salários mínimos são apenas para o inciso 1, no caso da impontualidade. No caso do inciso 2, qualquer quantia poderá ensejar a execução frustrada. E, depois da execução frustrada, a prática de atos de falência. O inciso 3, nas suas alíneas, traz para nós quais são as práticas, as condutas que o legislador repudia e que vão presumir o estado de insolvência, o estado de inviabilidade da atividade empresarial e que por isso vai forçar o pedido de falência e a consequente, se for o caso, decretação da falência. É óbvio, pessoal, que a lei não impõe o pedido de falência. O artigo 94 diz que poderá. E por que poderá? Porque o pedido de falência precisa de fato ser criteriosamente analisado pelo credor. O credor precisa analisar qual é a natureza do seu crédito, em qual escala, em qual graduação do quadro geral de credores, em qual ranqueamento ele estará, sob pena de iniciar uma execução coletiva e ficar por último na fila sem nada receber. Então, em muitos casos, mesmo caracterizados quaisquer um desses requisitos do artigo 94, mesmo assim, os credores preferem não pedir a falência
porque dependendo da sua natureza, da sua classe de crédito, ele vai pedir a falência e não vai ter o seu passivo saldado. Não vai conseguir o seu crédito com o devedor. Principalmente os credores quirografários, que são aqueles principalmente do inciso 1 e 2. Dificilmente um credor quirografário vai requerer a falência sem tomar esse cuidado, sem verificar qual é o volume de débito, quem são os demais credores, quais são as instituições financeiras que eventualmente têm bens ou têm garantias. Sem buscar essas informações, é um risco pedir a falência e eventualmente é o último caminho, a última opção que um credor tem contra o devedor. Por isso a lei impõe, estabelece a faculdade, poderá requerer e não requererá. Ok? É uma faculdade porque vai depender do caso. Então vocês vão ver empresas com dificuldade financeira, já na inviabilidade, sem nenhum pedido de falência, porque os credores evitam, porque sabem que se iniciarem um procedimento coletivo de execução coletiva como é a falência, correm um sério risco de não receberem aquilo que lhes é devido. Então, esses são os 3 requisitos facultativos. Eles embasam o pedido de requerimento de falência e, obviamente, a sua decretação, mas não necessariamente obrigam o credor a requerer a falência. Ao contrário, os credores pensam muito antes de utilizar qualquer um desses requisitos que nós observamos hoje. Ok? Muito bem, pessoal. Nesses 2 vídeos, então, iniciamos o estudo da falência e já sabemos quando poderá haver o pedido e a decretação da falência de um devedor. Mais para frente, estudaremos os procedimentos de como isso acontece em juízo. Obviamente, várias informações sobre a falência teremos ainda nesse bimestre, estamos só começando, tá ok? Estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora da gente se ver de novo. Estou contando os dias dessa pandemia, dessa quarentena, para a gente poder se encontrar logo, se abraçar, contar as novidades, contar como a gente superou e a gente vai superar cada dificuldade, para a gente poder de novo estar junto, se divertindo, aprendendo, crescendo, se abraçando, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Bons estudos! Olha, não deixem de ir pro AVA, hein? Estarei no chat e tem exercício de fixação. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço, boa semana!